Boa tarde, me chamo Otávio Elias e eu vou resumir um pouco sobre oscilações, o capítulo número 15 de Física 2. Bom, o principal tópico desse capítulo é o movimento simples harmônico, ou movimento harmônico simples, e o pêndulo. Os outros tópicos a gente não tratou eles em aula e eles não caíram na prova. Bom, primeiro o movimento simples harmônico. O movimento ele é periódico e repetitivo em torno de uma posição de equilíbrio, ou seja, a gente tem um bloco ou uma bola, um objeto, e ele vai oscilar para A e para menos A, certo? Ele vai ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá. Por que ele vai ficar indo para lá e para cá? Porque não tem atrito. A gente vai desprezar o ar e a gente vai desprezar o atrito da superfície. Ele também pode ser um objeto que fica pendurado, tá? Pode ser um bloco que fica pendurado e que fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tendo uma amplitude A negativa e uma amplitude A positiva quando ele está ao máximo esticado, certo? Então não tem atrito, tá? Essa é uma força restauradora, o que significa que, tipo, quando ele desce para baixo e chega no ponto máximo, quando ele chega aqui, ele vai ter uma velocidade igual a zero e uma aceleração máxima. Quando a velocidade é zero, a energia cinética não existe, porque ela depende exclusivamente da velocidade, é mv ao quadrado sobre 2. Logo, se v é zero, não tem energia cinética. Quando não tem energia cinética, a energia potencial elástica é máxima. Neste caso, também tem a energia gravitacional, certo? Quando ela está lá em cima, a velocidade vai ser zero de novo. Logo, ele vai ficar num balanço. Quando estiver aqui, a energia cinética vai ser máxima e a potencial elástica vai ser zero, porque aqui a mola está relaxada, no ponto zero. A mola está em equilíbrio, ela está tranquila. Então aqui a energia potencial elástica ela vai ser zero e aqui ela vai ser máxima. E assim ela vai ficar oscilando, certo? A amplitude do deslocamento é o máximo que esse objeto vai vir. Então é até aqui e até aqui, certo? O período é o tempo para uma oscilação completa. Então, por exemplo, se o objeto sai daqui e vem até aqui, por exemplo, ele saiu daqui, veio até aqui, aí depois ele voltou até aqui, quando ele voltar para o meio, ele completou um período. Logo, assim ele fez um período completo, certo? A frequência é o número de oscilações, então é o número de vezes que ele vai lá, vem aqui e volta para o meio em 1 segundo. Então ele fez isso aí 60 vezes. Ou, por exemplo, a fase da nossa energia elétrica que vem da rua, que oscila 50 Hz, ou seja, 50 oscilações por segundo, certo? O sistema massa-mola, que é esse que eu expliquei agora, ok? Nós vamos ter a frequência. Como é que a gente calcula a frequência? A gente sabe que a frequência vai ser 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de k, que é a constante elástica da mola, dividido pela massa do objeto. O período ele é 2π sobre vezes a raiz de m sobre k, entendeu? Elas são, é só fazer um joguinho das fórmulas aqui. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo, que o período, ele é igual a 1 sobre f. Beleza? E logo f vai ser igual a 1 sobre o período, tá? O pêndulo simples, como é que funciona o pêndulo simples? O pêndulo simples, a gente vai puxar uma massa que está aqui e vamos soltar e ela vai ficar para sempre aqui, ó, porque a gente não tem atrito, beleza? Existem 3 tipos de pêndulo: o pêndulo simples, o pêndulo de torção e o pêndulo físico, ok? A gente estudou o pêndulo simples, os outros pêndulos a gente não viu, tá? A gente tem a energia mecânica, tá? A energia mecânica que a gente vê em física 1 é a energia cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica, tá? Tudo isso é um sistema conservativo, ou seja, a energia ela se conserva, não se perde energia porque não tem atrito, ok? Então a frequência ela é medida em Hz, tá? 1 Hz é igual a 1 oscilação por segundo. O período é t sobre 1f, tá? E logo f é igual a 1 sobre t, tá? O movimento o movimento harmônico simples, tá? Para mim saber a posição, a gente sabe que x vai ser igual a x máximo, que é a amplitude, que multiplica cosseno
de ômega t mais a fase. Isso é o deslocamento do objeto. Para fazer a velocidade, a gente vai derivar isso aqui. Então a gente vai ter que ômega vezes xm vezes seno de ômega t mais a fase vai ser a velocidade. E a aceleração vai ser igual a ômega ao quadrado vezes a amplitude, que multiplica o cosseno de ômega t mais a fase, certo? Nós também temos a lei de Hooke. A lei de Hooke, ela diz que a força vai ser igual a menos a constante elástica vezes x, tá? E a gente sabe que a frequência angular, que é o ômega, ele vai ser igual a k sobre m, ok? E o período no oscilamento linear, ele vai ser 2π raiz de mk, certo? Aqui eu tenho o exemplo de um pêndulo simples, que é uma massa de uma bola de demolição, certo? E o pêndulo, uma coisa muito importante sobre ele é que ele não depende da massa, tá? Ele depende estritamente do comprimento. Então a massa disso aqui, ó, não importa. Se eu tivesse uma massa 10 kg e uma massa 100 kg, eles teriam o mesmo período, certo? Bom, esse foi meu resumo.